da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos nessa noite, mudando o nosso horário protocolar para as 18 horas, para que possamos assim atender o toque de restrição que começa às 20 horas, indo até às 5 horas da manhã. Nós gostaríamos de convidar os irmãos que estão aqui juntos para a adoração, também os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando nesse momento através do Facebook. Lembrando aos presentes e também aos que estão nos acompanhando de casa, que a transmissão das reuniões da nossa igreja, elas estão disponíveis nas páginas das redes sociais. Igreja Presbiteriana de Araras no Facebook e IPB Araras no YouTube. Nossa recomendação é que você visualize, curta, compartilhe no Face, inscreva-se e ative o sininho no YouTube, para que você possa ter a informação da programação da igreja em tempo real. Gostaríamos também de felicitar os nossos aniversariantes. Durante essa semana que se passou, no dia 28, nós tivemos o aniversário, 28 de fevereiro, o aniversário da nossa irmã Sônia Camilo Alonso. No dia 3, o nosso irmão Amarildo. Dia 5, a nossa irmã Josefa. E no dia 6, a Helenice. Estes são os aniversariantes. Na próxima semana, fiquemos atentos. Dia 10, a nossa irmã Viviane completa mais um aninho de vida. E no dia 12, o Isaac. Já está quase adolescente, imagino, né? Faz tanto tempo. Pré-adolescente já, próximo. Nós vamos orar inicialmente, agradecendo a vida desses irmãos. Lembrando os irmãos que a nossa irmã Viviane, ela está de mudança para o Rio de Janeiro, juntamente com o nosso irmão Beto. Gostaríamos que os irmãos estivessem sempre se lembrando deles nas orações. É um momento de transição, de mudança. Quem já passou por mudança sabe como é isso. A gente transportar a casa nas costas, né? Para outro endereço. Que Deus possa agraciar a vida deles e também a mudança deles. Vamos orar, meus queridos. Vamos ficar em pé nesse instante, buscar a presença do nosso Deus através da oração. Lembrando sempre que nós estamos aqui na presença do Senhor. Esse é de fato o recinto que a Escritura chama como casa de oração, lugar de culto e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, contar com a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar, de que o Senhor está olhando para o nosso coração, vendo, ó Deus, as nossas imperfeições e trabalhando, ó Deus, para que o culto que nós nos dispomos a prestar nessa noite, com a intervenção, a interferência, a ação soberana do Teu Espírito, certamente, ó Deus, precisa ser, com a graça que nos assiste, agradável diante dos Teus olhos. Nós somos imperfeitos, mas somos extremamente carentes da Tua presença. Nós somos incapazes de apresentar algum mérito diante de Ti, mas nos lembramos e cremos no mérito da cruz do Teu Filho Jesus. Nós estamos aqui, Pai, dispostos a sermos conduzidos pelo Teu Espírito. E nessa ocasião, ó Deus, pedimos ao Senhor que se compadeça de todos nós, tanto os meus irmãos que aqui estão, como aqueles irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, através das redes sociais. Que a presença maravilhosa, transformadora, operosa, renovadora, fortificante do Espírito Santo de Deus esteja agindo na nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Também, ó Deus, queremos suplicar a Ti, pela vida dos nossos aniversariantes, que o Senhor derrame bênção sobre a vida deles, que eles possam reconhecer que a vida que existe neles é fruto da provisão do Senhor, da manutenção do Senhor. Queremos nos lembrar também nesse momento, ó Deus, daqueles que estão de luto, aqueles que sofrem, como o nosso irmão presbítero Fernando e a dona Cida,
que o Senhor console o coração deles, também da Fernanda, do Pedro e todos os demais familiares. Também, ó Deus, nos solidarizamos com todos esses da nação brasileira, que estão perdendo seus entes queridos e que carecem do consolo que vem da parte do Senhor. Consola a todos, ó Deus, fortalece a todos, que eles possam perceber a Tua presença e com a Tua presença se fortalecerem. Em nome e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, ainda de pé, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 131. No livro de Salmos, nós temos uma série de passagens que foram classificadas ao longo do tempo de cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus. Eram geralmente peças que eram entoadas durante o período de peregrinação do povo de Deus ao lugar de culto. Tradicionalmente se convencionou a utilização desses salmos nesses momentos. E o Salmo 131, que eu gostaria de convidá-los à leitura, é um salmo onde Davi expressa a sua profunda confiança no Senhor com essa simples, porém profunda oração. No Salmo 131, a confiança que é apropriada a um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Ele devidamente foi incluído entre os cânticos de romagem, nesta seleção de salmos. Houve, porém, vários períodos da vida de Davi, durante os quais ele mostrou esse tipo de confiança. No entanto, quando Davi cai com Betseba, Davi não manteve a mesma disposição que havia aqui nesse salmo. Quando ele foge de Saul, ele espera o tempo de Deus e não quis se vingar. Mas quando ele peca com Betseba, ele se esquece disto. E aí nós vamos nos lembrar, meus irmãos, que só existe um único que pôde desfrutar desta profunda confiança em todos os momentos e diante dos momentos mais aterradores e terríveis e perigosos e adversos que ele enfrentou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais teve tamanha confiança como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Davi aqui ele vai trazer um vislumbre de momentos da sua caminhada, que denota aquilo que Cristo experimentou durante toda a sua trajetória. Vejamos o Salmo 131, que nos diz assim: cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Podeis sentar, meus queridos. Antes de nós passarmos a um momento de oração, de confissão de pecados, nós gostaríamos de fazer uma breve analogia do teor deste salmo com a vida de Cristo. Há uma expressão aqui terna, materna, que nos chama a atenção no Salmo 131. Que expressão é? Como criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, depois de ter sido devidamente saciada, alimentada. É bem típico da maternidade isto. A criança ela está esgoelando, mas quando ela é alimentada, ela se aquieta, ela se tranquiliza. Interessante nós considerarmos isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele assume a natureza humana e Ele nasce entre os homens, nasce em uma manjedoura, num lugar humilde, num contexto
conflitante, de perseguição, onde havia inclusive uma certa expectativa de que as crianças fossem mortas a partir do decreto do rei Herodes, nós encontramos Deus conduzindo a história de maneira firme, tranquila, e não se encontra nem na criança, nem no Deus Pai Todo-Poderoso, nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de preocupação. Apenas a ação do anjo em dizendo: vá para ali, não vá para lá. E Deus foi conduzindo de uma maneira tranquila, mesmo no meio das adversidades. Confiança, tranquilidade. Talvez sejam esses os verbetes que nós precisamos invocar e utilizar no contexto que estamos vivendo, irmãos. Confiança em Deus, tranquilidade por estarmos em Cristo. Os tempos são difíceis, são adversos, são conflituosos, são aflitivos, pode ocasionar temor. Nós não devemos nos descuidar das medidas de proteção, de segurança, mas nós não podemos nos esquecer que a nossa confiança está no Senhor, somente nele. Nós estamos seguros nele, porque absolutamente nada que possa existir sobre a terra, ou que possa temporariamente se manifestar entre os homens, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nessa perspectiva que nós estamos aqui nessa noite, nessa tarde e noite. E nesse sentido eu gostaria de convidar você a uma oração de confissão. Se o seu coração está atribulado, se você começa a fraquejar na fé, se você começa a temer exacerbadamente o mal que essa situação pode te ocasionar, além daquilo que é a medida de segurança, ore ao Senhor nesse momento. Peça a Ele para restabelecer confiança no seu coração. Peça para Deus modular o seu desejo, a sua expectativa. O salmista vai dizer que o coração dele não é soberbo, e ele não tem o olhar altivo, e ele não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, ele confia, ele está seguro. E no lugar dele ficar ansioso e desesperado, olha o convite que ele faz no verso 3. Espera. Espera, ó Israel. A ideia de esperar, meus irmãos, na Bíblia, aqui especificamente nesse texto, está relacionada ao desprovimento de ansiedade, de insegurança. É alguém que age de maneira modulada, confiante, seguro, não se desespera e convida outros da mesma forma, a agir desta forma, desta maneira, no Senhor. Espera, Israel, no Senhor. Quando? Agora e para todo o sempre. Sempre. Agora e por todo o sempre esperamos e confiamos no Senhor. A razão pela qual nós estamos aqui. Ore nesse instante, confesse os seus pecados, busque a presença de Deus. Adoremos ao Senhor nessa noite, porque este é o propósito de estarmos aqui juntos. Logo após essa oração, nós quebraremos o silêncio com o cântico Renova-me.
tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Fiquemos em pé, meus irmãos. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nesse próximo cântico, meus irmãos, aqueles que vieram preparados para a devolução dos dízimos e das ofertas poderão fazê-lo. Você vai de maneira ordeira, guardando o distanciamento, depositar seu envelope, retorne por outro lugar, não o mesmo que você veio entregar, mas por outro lugar, para que não haja nenhum tipo de aglomeração durante esse procedimento. Tá bom? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, Ao Sentir. É um cântico bastante conhecido. Salvo engano, o Grupo Elo é o primeiro a executar esse cântico, depois regravado por diversas vezes, na época na mocidade de muitos de nós aqui, né? Louvamos a Deus pela beleza desse cântico e pela profundidade que Ele nos permite adorar o Senhor nesse momento. Vamos adorar ao sentir. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi
você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus? Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Os irmãos podem se assentar. Agradecemos aqui a participação do Departamento de Música. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo e consagrando os dízimos e as ofertas. Estamos com o nosso contingente de diáconos hoje limitado. Eles não vão poder fazer essa oração nesse instante. Oremos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque a provisão do Senhor tem sido algo constante na vida da tua igreja. Nós louvamos o teu nome porque não só nós temos tido condições de nos manter, mas também de acudir àqueles que estão necessitados à medida das nossas possibilidades, das nossas posses. Nós queremos, ó Deus, sempre contar com a provisão que vem do Senhor, mas pedimos que ela aconteça na medida certa, nem em escassez, para que nós não venhamos blasfemar, nem também em excesso, para que nós não venhamos nos esquecer do teu nome. Que nós caminhemos sempre com nosso coração feliz e agradecido, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades dioturnamente, religiosamente. Queremos, ó Deus, consagrar a utilização desses recursos, que o Senhor dê sabedoria ao conselho desta igreja, para que cada centavo arrecadado seja investido adequadamente, corretamente, sempre resguardado pelo princípio da economicidade, da lisura, da transparência, da honestidade. Oramos assim, ó Deus, na esperança e na certeza que o Senhor é quem nos leva a isto. É no nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria convidar os presbíteros que estão presentes aqui nessa noite para tomarem parte aqui junto comigo na ministração da ceia. Peço à igreja que abra a sua Bíblia aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 26, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É interessante como Paulo, ele seguindo a mesma premissa, a mesma linha de raciocínio de Jesus, traz ênfase ao momento da celebração da ceia. De certa maneira, quando nós encontramos a dramatização da ceia, nós temos aqui a pregação do Evangelho. Porque se está sendo dito que é o meio que nós obteríamos perdão para os nossos pecados, pressupõe que nós havíamos pecado e que nós carecemos da redenção, e que Deus vai apontar desde o início o meio pelo qual Ele haveria de redimir o seu povo. E quando Jesus, antes de ir para a cruz, dramatiza isso, diz: olha, este é o meu corpo que será dado por vós. Coma. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que vai ser derramado por amor de vós. Bebam. Participem desse momento comigo. Quando Paulo aqui ele vai apontar novamente, ele está novamente retomando a pregação de Cristo. Ele está dizendo: olha, o meio de redenção é Cristo. Não há outro, não há outra possibilidade. Este é o meio que já foi pré-anunciado, que já houve a ação consumatória na cruz, e hoje nós vivemos celebrando e relembrando desse momento histórico, marcante, definitivo, onde nós, como povo de Deus, fomos resgatados da nossa condição para uma nova vida, uma nova disposição em Cristo. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que em Cristo, e aí eu me refiro a Paulo mesmo escrevendo aos Romanos, nós somos mais do que vencedores. Não é simplesmente vencedores, mais do que. Ou seja, vencemos e continuamos vencendo e venceremos se estivermos em Cristo. Esse momento é um momento para a gente partilhar. E alguns podem dizer: olha, pastor, eu estou há tanto tempo privado da ceia, como é que funciona isso? Será que a minha fé vai começar a regredir? Meus irmãos, nos lembremos de que os elementos eles são simbólicos, que o significado maior não está no elemento, mas no que ele aponta, no que o símbolo aponta. O símbolo aponta para Cristo. Se estamos em Cristo, nós estamos partilhando desse momento juntos. É claro que é bem melhor, é bem mais interessante, é bem mais realístico estar aqui para comer do pão e beber do vinho. Mas não percamos de vista de que o principal é estarmos com a nossa fé arraigada, que nós confiarmos em Deus através da obra de Cristo. E quando nós celebramos na igreja, nós estamos relembrando aquilo que é a fé que nos une. A fé no sacrifício, no amor sacrificial, na obra sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar agora, tirando esses elementos do uso comum para o uso especial. Logo após, os presbíteros vão fazer a distribuição dos elementos. E você que veio participar da ceia, você que é membro genuíno de uma igreja evangélica, porque essa não é a mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai poder participar nesse instante, mas segundo as instruções que você vai receber, para que não haja nenhum tipo de contaminação dos elementos. Os elementos já foram preparados de uma forma extremamente cuidadosa, e agora nós vamos partilhar desses elementos também de maneira individualizada, sem contato de outras pessoas com o elemento que você vai consumir. Apenas você vai receber a cápsula, e nessa cápsula você vai destampar vai tirar a primeira tampinha para pegar o pão, depois a segunda tampinha para beber o vinho, fecha
e devolve a cápsula, que será reutilizada, reigienizada para a utilização em momentos da ceia na igreja. Tá bom? Mas com todo cuidado, com toda a proteção, para evitar qualquer tipo de contaminação. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, tira, Pai, agora esses elementos do uso comum para o uso especial. E quando nós tomarmos parte desse momento, fortalece, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, os postulados da nossa fé. E a esses irmãos, ó Pai, que estão nos assistindo em casa, que estão desejosos de participar da ceia, torna-os, ó Deus, participantes na mesma fé, na mesma convicção em Cristo, na obra de Cristo. E que o Senhor possa nos conceder a graça de em breve podermos estar todos juntos para presencialmente usufruirmos do momento da ceia, do momento onde nós nos lembramos da razão da nossa fé. Oramos assim, ó Deus, na esperança que temos em Teu Filho Jesus, em nome dEle, ó Deus, e para o louvor da Sua glória, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, fiquemos em pé, aqueles que vão participar. Nós temos uma bandeja com poucas cápsulas. Você vai, antes de pegar a cápsula, ter sua mão higienizada. Quero que os irmãos entendam, nós não estamos desconfiando da sua higiene, meus irmãos. Eu sei que vocês tomaram aquele banho caprichado da semana. Mas botem agora o álcool na mão. Os diáconos vão entregar o álcool. Você vai higienizar a sua mão para evitar qualquer tipo de risco de contato. Quando passar a bandeja, você vai pegar apenas uma cápsula. Não fique escolhendo. Pegue uma e tire, para que você não toque nas outras, mesmo que sua mão esteja higienizada, devidamente preparada. Mas nós vamos fazer isso da maneira mais asséptica possível. Pode ir um de cada lado e um pelo meio. Não pode compartilhar com ninguém a cápsula é individual. Ok? Quando você terminar de consumir, você vai segurar na mão, mantê-la na sua mão e depois devolver a bandeja novamente. Não é puxando, irmãos, é enroscado, é só desenroscar, sentido anti-horário. Estou vendo que alguns irmãos ainda estão com alguma dificuldade aí. É assim mesmo, a gente vai aprendendo com o tempo. Não se preocupem não. Pode pegar. Comamos dele todos. Os irmãos podem abrir o primeiro compartimento, pega o pão, lembrando-se que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele toma o pão, dá graças, parte com seus discípulos e distribui o pão. Não preciso dizer como é que você vai fazer aí agora, né? Tire para pegar o pão, recomponha novamente. Depois, pegue o cálice, novo compartimento, abra também, tome o vinho, lembrando da nova aliança no sangue de Cristo.
Oremos. Senhor, torna em cada um de nós o pensamento, os sentimentos de desconfiança e incredulidade em uma fé sólida, capaz de suportar as adversidades, as tribulações, com paciência e segurança, de modo que alcancemos a maturidade esperada. Nós não somos merecedores de tamanho amor e sacrifício, mas não podemos deixar de reconhecer que fomos alcançados pela Tua graça, que nos levou à compreensão da nossa condição de perdidos e que nos convida ao momento de arrependimento e fé. Que o Senhor não só mantenha a nossa fé, mas promova o arrependimento necessário a cada dia, para que cada vez mais nos pareçamos com Teu Filho Jesus, que confia em todo o tempo, que não se desespera, que não fica ansioso, que é capaz de enfrentar os seus inimigos à porta, que tem, ó Pai, a desenvoltura de testemunhar do Teu amor até o fim. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela obra de Cristo na cruz e agradecemos pela salvação que nós temos no Seu nome. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os presbíteros vão recolher agora as cápsulas. Sidão, está liberado dessa vez. Obrigado. É tudo muito novo para a gente, né, irmãos? Ter que se adaptar a uma rotina como esta. Mas eu acredito que é uma rotina que veio para ficar, irmãos. Quando nós estivermos nos lembrando na preparação dos alimentos na igreja, nós vamos ter que tomar esses cuidados rigorosos de agora por diante. Nós não sabemos em quanto tempo essa situação se resolve, mas nós sabemos que bons hábitos de higiene sempre são bem-vindos, em todo momento. Deus abençoe os irmãos, podeis sentar. Muito obrigado, meus irmãos presbíteros. Vamos agora, meus queridos, à meditação da palavra do Senhor nessa noite. Convido a você a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos encurtar o período da mensagem nessa noite por questões óbvias, mas não quer dizer que vamos perder o foco da importância daquilo que a palavra de Deus tem para nós. E no final do período de oração, de exposição, nós queremos ainda gastar uns minutinhos intercedendo por alguns motivos específicos, doravante agora, nesse mês de março. Meus irmãos, Gênesis 3,15 diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa expressão que nós encontramos no texto da ocasião da queda. E o que vamos tratar hoje, vamos colocar assim, a terceira exposição que nós estamos apresentando nesse texto, é a respeito da forma do juízo. A ação de juízo da parte de Deus, como nós aprendemos na semana anterior, sempre junto com a graça.
Deus age de maneira a exercer o seu juízo, mas não esquece da sua graça para com a sua criação. O texto que inicia com o trecho, porém inimizade, qual seria a conotação que essa expressão tem para nós aqui nessa passagem? De acordo com Bruce, em sua graça soberana, Deus converte as depravadas afeições da mulher por Satanás em desejo justo por ele, Deus. A mulher que antes havia sido seduzida por Satanás, agora está sendo reconduzida a Deus. A luta entre a semente da mulher e a semente da serpente é anunciada. E a expressão que vem logo em seguida é esmagará, ferirá. Esta batalha não seria uma batalha qualquer, seria uma batalha extremamente difícil. O paralelismo pressupõe que ambos os indivíduos são gravemente feridos. Haveria luta, aflição e sofrimento para vencer esta batalha contra a serpente. Mas ela seria vitoriosa. Haveria essa possibilidade de sermos exitosos nessa peleja, nessa empleitada. A questão, irmãos, é que nós precisamos, antes mesmo de considerar a vitória, que a batalha aqui que está sendo revelada e mostrada é um cenário que reclama por si só trabalho duro, aflição, dor e sofrimento. E esta realidade não só perpassaria o ministério de Cristo, a vida de Cristo, mas também a vida da igreja. Mas antes de nós adentrarmos um pouco mais sobre esse tema a respeito da batalha, voltemos a nossa atenção para outra questão agora. Qual é a descendência de cada uma das partes? O texto fala que a batalha seria travada entre descendentes, descendente da serpente e o descendente da mulher. Na língua original, a expressão descendência, que também pode ser traduzida por semente, era usada como figura para descendentes, assim como na língua portuguesa pode referir-se a um descendente imediato, como nós vamos encontrar em Gênesis 4, versículo 25 e Gênesis 15, versículo 3, ou um descendente remoto, ou um grande grupo de descendentes. Aqui e em toda a Escritura, os três sentidos são desenvolvidos e incorporados. Nesse texto de Gênesis podemos inferir ambos os sentidos, singular e coletivo. O que vai determinar, na verdade, como você vai empregar a palavra, vai ser exatamente o seu contexto e as outras partes da Escritura para nos emprestar aqui um sentido próprio desse texto. Por isso que nós chamamos o proto-evangelho. Se nós lermos Gênesis 3,15 isoladas as Escrituras, nós vamos ter uma compreensão extremamente limitada. Mas quando nós convidamos todos os outros textos, nós vamos descobrir que ele está se referindo a Cristo. E a grande batalha que Cristo travaria contra Satanás, contra seus descendentes. A grande batalha que Cristo e a igreja travaria contra Satanás e os seus descendentes. Mas vamos lá. Visto que a semente da mulher luta contra a semente da serpente, inferimos que ela tem um sentido coletivo. Visto, porém, que somente a cabeça da serpente é representada como esmagada, esperamos um indivíduo que aplicará o golpe fatal e será ferido unicamente em seu calcanhar. Então perceba bem, quando nós olhamos o texto, nós já temos uma percepção, por conta da análise gramatical, que haveria um descendente da mulher, ou o descendente da mulher, que travaria essa luta contra os descendentes da serpente e que ele seria vitorioso. Cria-se uma tensão. A narrativa de Gênesis ela é cheia de tensões. Aqui é uma tensão. Só que essa tensão de Gênesis, ela não será atendida de imediato.
O grande momento, o ápice, onde essa tensão vai ser superada totalmente, só vai se encontrar no Novo Testamento, quando Jesus esmaga a cabeça da serpente na cruz. Mas de tempos em tempos nós vamos ter eventos em Gênesis que vai nos relembrar a respeito dessa peleja, dessa batalha. No entanto, meus irmãos, é preciso alertar que o sentido aplicado à semente da serpente não é literal, como em serpentes pequenas, pois já ficou estabelecido que a semente é um disfarce para um espírito celestial. Tampouco as sementes são demônios, pois tal interpretação não se ajusta ao contexto, e Satanás não é o pai dos demônios. Comenta aqui Bruce Walter, nesta passagem. Mas ainda fica, afinal, quem é a semente da serpente? E quem é a semente da mulher? E a resposta que nós temos é: a semente da serpente, que não é literal, como vimos aí, se refere à humanidade natural, a qual Satanás tem conduzido à rebelião contra Deus e os réprobos, que amam a si mesmos. Nós vamos encontrar uma série de referências que apontam para isso em João capítulo 8, verso 31, verso 44 e 1 João capítulo 3, versículo 8. Em Gênesis, cada um dos personagens será ou da semente da mulher que reproduz uma inclinação espiritual, ou da semente da serpente que se reproduz a incredulidade. A título de exemplo imediato, nós já teremos no capítulo 4 de Gênesis a hostilidade entre Caim e Abel, membros de uma mesma família, mas que desenvolviam uma disposição dessa rivalidade que havia entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Mas os textos que eu me referi no Evangelho de João, eles são muito mais elucidativos para a passagem. Ele diz assim, João, capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Capítulo 8. Chega no versículo 44, olha só as palavras de Jesus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que Jesus diz com todas as letras quem são os filhos do diabo. Em 1 João capítulo 3, verso 8, João vai colocar para a gente: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nas Escrituras está mais do que evidente isso, meus irmãos. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aqueles que são do diabo compete a estes praticar as obras que são pertinentes ao diabo. E aqueles que são os filhos de Deus vão se preocupar cada vez mais e buscar cada vez mais graça em Cristo para se aproximar das obras de Deus, fazendo aquilo que é adequado, vindo para a luz, fazendo obras que possam ser apontadas pela luz, e não fazendo obras escuras, camufladas, que possam ser colocadas nas trevas. Deus anuncia uma batalha, meus irmãos, aqui nesse texto de Campeões, diz Walter, e haverá uma semente que vence Satanás. Visto que o Adão natural fracassou, finalmente o descendente da mulher viria a ser o Adão celestial e sua comunidade. E aí nós temos várias passagens que provam isso. Daniel capítulo 7, verso 13, verso 14, Romanos 5, 12 a 19, 1 Coríntios 15, 45 a 59, Hebreus 2, 14, Apocalipse capítulo 12. Mas dentre essas passagens eu separei duas. Eu gostaria de ler junto com vocês. Veja o que diz Daniel, escreve Daniel no seu texto apocalíptico, no capítulo 7, do verso 13 e 14.
Eu vi, olha só o que Daniel vai dizer: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Lembrando os irmãos que a figura do Filho do Homem, conforme já foi exposto aqui em diferentes momentos na igreja, a figura do Filho do Homem é uma figura de notoriedade. Em Daniel tem uma outra significação e demonstra o reino, a pessoa de Cristo, a maneira como ele estabeleceria o seu reino. Mas Isaías capítulo 53, versículo 11, deixa claro que esse reino de glória, de domínio, de perenidade que foi estabelecido em Cristo, foi estabelecido com dor, com sofrimento, com trabalho duro. Veja o que Isaías 53, 11 diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui, cabe uma aplicação apropriada para a igreja em nossos dias. Aqui, meus irmãos, nós somos consolados por Deus quando Ele anuncia o vencedor. O homem acabou de cair. A morte, por consequência do pecado, foi instaurada. Morte física e morte espiritual também. Mas em Gênesis 3,15, Deus consola o nosso coração, consola a humanidade, através do anúncio dessa batalha e a declaração de quem seria o vencedor. Uma semente de mulher vencerá Satanás. No caso de hoje, uma semente de mulher venceu Satanás. Esse evento já ocorreu. Porém, uma pergunta inexprimível fica para o leitor: de qual semente é você? De qual semente você é? Você faz parte daqueles que receberam herança espiritual e que hoje, ouvindo a mensagem do Evangelho, seguem a Cristo? Ou você é semente do diabo, que continua fazendo o desejo do seu próprio coração, seguindo as inclinações deste mundo, atendendo à voz de Satanás, que te instiga a viver em rebelião contra Deus? Nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, de qual semente nós somos? Por outro lado, meus irmãos, sem dor e sofrimento, não haverá vitória para a semente da mulher. Cristo conquistou na cruz vitória sem abdicar da dor e do sofrimento. Nenhuma realidade que nós enfrentemos sobre a terra vai se comparar à dor e o sofrimento que Cristo enfrentou no madeiro. Tanto por aquilo que Ele é, como pelo peso do pecado que Ele suporta de toda a humanidade, especificamente daqueles que foram alcançados pela graça irresistível do Senhor. Mas pecados de toda espécie foi lançado sobre Cristo. Ele paga. Ele foi o ferido de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É pelas suas pisaduras que nós somos sarados, que nós somos curados. É pela justiça de Cristo, que é a justiça de Deus, que nós somos justificados diante do Pai. Esta realidade que Cristo conquista para nós foi com dor e sofrimento.
Agora entenda que, embora nós não nos assemelhemos em nada ao sofrimento de Cristo, nós partilharemos de parte desse sofrimento como igreja. E aí, o comentarista vai fazer uma nota aqui extremamente relevante para os nossos dias. O juízo de Deus revela que o sofrimento exerce uma parte sobre aqueles que se identificam com a vitória de Deus contra a serpente. Como resultado, a moralidade não se confundirá com prazer e recompensa. Adão e Eva devem servir a Deus movidos por um desejo de retidão, não por um desejo de autogratificação, o qual originalmente guiou a esse lugar de juízo. Em outras palavras, o que é que o comentarista está querendo nos ensinar? Meus irmãos, não pensem que a vida que nós estamos vivendo com Cristo não será uma vida onde nós partilharemos de momentos de dor, de dificuldade e de sofrimento. Pelo contrário, a certeza de que nós seremos ressuscitados com Cristo, ou a partir da ordem de Cristo, está também no fato de que nós partilhamos dos seus sofrimentos. Se com Ele nós sofremos, se com Ele nós morremos, se com Ele também nós seremos ressuscitados. É o que diz o apóstolo Paulo. A nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo é tamanha que, embora guardadas as devidas proporções, nós também como igreja sentiremos dor e sofrimento enquanto peregrinamos aqui sobre a terra. Quem disse que nós fomos convidados para vivermos em brancas nuvens? Quem disse que nós somos chamados para viver uma vida sem dificuldades, sem obstáculos, sem dor? Quem disse que nós não sofreríamos na carne a perseguição, a tribulação? Quem disse que nós não seríamos enfrentados e odiados por este mundo? Se o Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, é porque Ele disse antes: no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo. Os dias para a igreja, meus irmãos, sempre serão dias difíceis. Fiquem atentos a isso. A grande graça é que com Cristo estando conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós seremos de fato consolados, fortalecidos, e mesmo em situações onde as pessoas enlouquecem e perdem o senso da realidade, onde as pessoas estão desesperadas, aflitas, angustiadas e perdem totalmente o sentido, nós estaremos em paz, confiantes, porque a paz que Deus nos dá não é a paz deste mundo, é a paz que excede todo o entendimento, que nos faz parecer para o mundo loucura, porque estamos seguros em Deus. Mas concluindo, meus irmãos, tem algumas estrofes do hino 254, Sossegai, que eu gostaria de relembrar aqui para os irmãos. O hino do Novo Cântico diz assim: Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, e hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. Lembremos sempre, meus irmãos, que a Escritura nos diz que aos vencedores é que será dado a coroa da vida. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar.
e impetrar a bênção nesse instante. Senhor Deus, aqui estamos nós, confessos de que de fato nós precisamos de Ti. E é nesse momento, ó Deus, que aqui nos colocamos em oração, em intercessão, não só por nós, mas também pelos nossos governantes e as demais autoridades constituídas, para que estes tenham, ó Deus, recebido da Tua mão sabedoria e temor na gestão da coisa pública. Suplicamos também, Senhor, pela saúde dos povos e o fim desta praga que nos assola. Mas mais do que isso, ó Deus, suplicamos a Ti que preserve o nosso coração firme, que mantenha a nossa fé inabalável, que disponha o nosso coração a confiar somente em Ti, para que nós, como igreja, possamos avançar no campo missionário, plantando novas igrejas e revitalizando as igrejas que estão plantadas, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, dos enfrentamentos que dioturnamente a igreja tem enfrentada pelo mundo inteiro. Nós sabemos que estamos no meio de uma situação de calamidade. Nós sabemos, ó Deus, que muitos temem pela própria vida. Mas nós confiamos, mantemos o nosso coração sereno, porque confiamos em Ti. Mesmo que a terra se transtorne, mesmo que os montes se abalem, mesmo que nós tenhamos períodos de adversidade, de peste, de fome, nós confiamos no Senhor. E no Senhor nós prosseguimos caminhando, fazendo aquilo que nós somos chamados. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa agir na vida desses que estão nos ouvindo nesse momento, para que no coração deles também surja uma fé equiparada, uma fé semelhante, uma fé gerada pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação consoladora e fortalecedora do Espírito Santo esteja nesse instante sobre aqueles que choram, sobre aqueles que perderam, sobre aqueles que estão, ó Deus, lamentando os seus entes queridos. Também sobre a Tua igreja em toda parte, agora e para todo sempre. Amém.